você que me acompanha aí por este Brasil, estudando sobre direito previdenciário. Vamos falar sobre um outro benefício que é o salário família. O salário família, ele visa cobrir o risco social de encargos familiares que decorrem com o cuidado de filhos e equiparados dos segurados. Este benefício, ele atende ao princípio da seletividade, isto é, não vai ser aquele princípio condicional da seletividade e distributividade, pois nem todos os segurados terão direito a este benefício. Este é devido somente para os considerados baixa renda. Isso é, tem uma limitação. Não são todos os segurados que farão jus a este benefício e também depende muito de eles se enquadrarem ou não na categoria de baixa renda. Então fique muito atento na sua prova, vai falar de baixa renda. Portanto, como eu já falei, atende esse princípio, nós teremos alguns segurados que terão direito e outros não. Quem vai ter direito aqui a este benefício? Os empregados, segurados desempregados e os segurados trabalhadores avulsos. É os que farão jus a este benefício quando possuírem filhos de até os seus equiparados a filhos 14 anos ou os inválidos, incapazes em qualquer idade. Perfeito? Então, até os 14 anos recebe. Claro, salvo se esses filhos forem válidos ou considerados incapazes, aí não existe uma limitação da idade. Aí pode ser com 16, 17, 20, 30 anos, tá ok? Qual será a carência deste benefício? Nenhuma. Aqui a carência é zero. Não tem exigência de uma carência mínima para que o empregado ou trabalhadores avulsos façam jus a este benefício. E a renda mensal? A renda mensal aqui não é calculada com base no salário de benefício e é estabelecido em portaria anual interministerial que estipula qual é o valor que vai ser considerado baixa renda e quais são as cotas que serão pagas. Então, este é um valor que todo ano é reajustado. Você precisa se preocupar com esse valor? Não. Em geral, não é cobrado esse valor nas provas. O que você precisa saber é que é devido para os segurados baixa rendas e são pagas cotas. Cotas aos segurados com relação aos seus filhos ou equiparados. Só isso. Você não precisa decorar quais são os valores, quais são essas cotas. Todo ano é reajustado o valor que se considera segurado baixa renda. E cuidado, hein? Isso aqui é devido ao segurado e não ao dependente. Qual é o início? O benefício passará a ser pago quando o segurado apresentar a documentação relativa ao seu filho ou o seu equiparado. Então, ele tem que apresentar certidão de nascimento ou documentação relativa aos seus equiparados, comprovando que os seus equiparados aos filhos, tutelado, o enteado, são dependentes, sim, dele. Apresentando essa documentação, terá início ao pagamento. Perfeito. Mas este pagamento também ele está condicionado. Condicionado ao quê? Que este segurado terá que apresentar documentação com relação a esses filhos, tá ok? Então, quando esses filhos estão ali na sua idade pequenininhos, 1, 2 anos, ainda não frequentam a escola, ele terá que apresentar o atestado anual de vacinação obrigatória. Isso é, tem as campanhas de vacinação anual e ele leva frequentemente esses filhos para tomar as vacinas obrigatórias, está tudo em dia. A partir do momento depois que é obrigatório a idade escolar, aí a comprovação semestral da frequência escolar. Então, todo semestre tem que apresentar que o filho está indo, sim, à escola. Seus filhos ou equiparados comparecem, estão estudando. Então, ele vai ter que demonstrar essa documentação, que as vacinas estão em dia, até a idade escolar, e comprovação semestral da frequência escolar. Quando esse filho já está com seus 12 anos, tem que estar na escola?
comprova-se semestralmente que ele frequenta, que ele está indo, que ele está comparecendo, que ele sim está estudando. Então é uma maneira também de obrigar, olha, você vai ganhar uma cota, você recebe um valor a mais para manter o seu filho e você tem que colocar ele na escola, cuide bem, vacinas obrigatórias, vai exigir a escola, tá ok? Pagamento mensal do salário família é feito com relação aos filhos. Então vamos pensar o seguinte, temos aqui o pai e temos a mãe. Cada um deles ganha um salário mínimo, tá? Eles são empregados. Como empregados, ganhando um salário mínimo, eles são considerados baixa renda. Então, geralmente as questões, quando ela falar em valor, ela vai colocar um salário mínimo. Ganhando um salário mínimo, é considerado baixa renda. Este pai e esta mãe, vamos supor que eles têm 3 filhos. Um filho, ele tem 16 anos, mas ele já nasceu inválido. O outro filho tem 2 anos e o outro filho tem 10 anos de idade. Perfeito. Então, o pai e a mãe são segurados empregados, ganham um salário mínimo, são considerados baixa renda. A questão vai te deixar muito claro isso no comando da questão. Ela vai ter que colocar baixa renda ou pelo menos ela coloca um valor de salário mínimo para você já deduzir que é sim considerado baixa renda. Então, o pai e a mãe trabalham como empregados. Os dois têm direito ao salário família? Sim, os dois têm direito ao salário família. Como? Cada um vai ter direito a uma cota por filho. Então, vamos supor que a cota para o empregado, para o pessoal que trabalha, ganha um salário mínimo, seja, por exemplo, de R$20. Supor, como exemplo, R$20. Então, este pai vai receber 20 por este filho, 20 por este, 20 por este. 20, 40, 60 reais, porque ele recebe 20 de cada filho. A mãe, a mesma coisa. Como ela é empregada considerada baixa renda, ela também tem direito. 20 por este, 20 por este e 20 por este filho. Uma cota por cada filho. A partir do momento que este filho de 10 anos completar 14 anos de idade, acabou, encerra-se. Se este recuperar a sua capacidade, também se encerra, como depois a gente vai ver quando cessa o benefício, tá ok? Importante você saber isso. Eles terão direito sim a receber uma cota com relação a cada filho. E não importa se esse casal, eles são casados, são os filhos em comum, cada um vai ter direito a receber uma cota referente ao salário família. Os aposentados também têm direito, né, atendendo aqueles requisitos. Então, o empregado que tenha ficado inválido, ele também vai ter direito a receber, se enquadrando, né, com baixa renda, ele recebe também a sua cota de salário família. Os aposentados por invalidez e por idade não se estipula uma idade mínima para receber. Quando ele é aposentado por tempo de contribuição ou aposentado especial, aí só recebe a cota de salário família quando os homens tiverem mais de 65 anos e as mulheres mais de 60 anos, tá ok? Então, invalidez e idade, bom, idade é um requisito que já tenha 65 anos, tá? A invalidez não se coloca com idade. Para tempo de contribuição e aposentadoria especial, tem que ter 65, 60 anos para poder receber a cota referente ao salário família. E quem paga este benefício? Quem vai pagar o benefício é a empresa com relação ao seu empregado. Ela paga e fará as deduções nas suas contribuições previdenciárias. Já os trabalhadores avulsos, a sua cota poderá ser paga, né, mediante convênio estabelecido entre o INSS e o órgão gestor de mão de obra ou sindicato de categoria. Então, poderão ser elaborados convênios para que se pague essas cotas ao trabalhador avulso. Já os aposentados receberão a cota referente ao salário família diretamente do INSS, atendendo, lembrando mais uma vez os aposentados, aqueles requisitos de segurado, atendendo ao requisito de carência que não tem exigência nenhuma, né? A idade, tá? E ser enquadrado como segurado baixa renda. Então, cumpridos esses requisitos, também tem direito. E quando vai cessar o benefício? Quando o benefício deixará de ser pago? Para
o empregado em situação de desemprego acaba. Então, este é um benefício que não vai ser pago naquele período de graça. Então, vamos supor que eu tenha sido demitida, no meu emprego, perdi o emprego e agora não tenho com que ficar pagando contribuição previdenciária mais. Estou no meu período de graça. Então, se eu sofrer um acidente, eu vou ter direito a um auxílio-doença? Vou. No período de graça, sem contribuição, eu tenho. Agora, ao salário família, neste período de graça, ele não terá direito. Então, com o desemprego, cessa o benefício. Deixará de ser pago o salário família. Também, quando os filhos completarem 14 anos de idade ou deixarem de ser, salvo se for inválido, não tem problema. Mas completou 14 anos, ou esse inválido, quando ele recuperar a sua capacidade de trabalho, ou cessar a incapacidade, a invalidez dele, perfeito, deixa de ser pago, bem como com a morte do filho. Nessas situações de completar 14 anos, se encerra o pagamento no mês seguinte ao aniversário que ele completou, Completou 14 anos em junho, a partir de julho deixou de ser pago. A morte também, mês seguinte, e a recuperação também deixará de ser pago no mês seguinte. Quando recuperou em junho, para de ser pago em julho. Faleceu em maio, para de ser pago em junho. Sempre no mês seguinte aos eventos. Perfeito? Então, é isso aqui que aparece com relação ao salário família na sua prova. Vamos falar agora também um pouquinho sobre a acumulação de benefícios. Quando que eu posso receber um benefício em conjunto com outro, quando eu não posso. Então, existem situações em que, quando o segurado vai lá até o INSS e fala, olha, quero uma nova aposentadoria. Só que ele já é aposentado, vai falar, olha, não dá não, porque a lei proíbe que você acumule mais de uma aposentadoria. Então, essas hipóteses de inacumulabilidade, que está previsto lá na Lei 8.213 de 91, impede a concessão de alguns benefícios em conjunto. Então, se você já tem uma aposentadoria, a lei veda que você tenha uma nova aposentadoria, receba 2 aposentadorias. Ah, me aposentei por tempo de contribuição, agora eu quero me aposentar por idade. Não pode. A lei proíbe. Ressalvado, claro, os casos de direito adquirido. A lei sempre protege quem adquiriu um direito. Quer um exemplo? O caso do auxílio acidente, que a gente vai tratar ali. O auxílio acidente, ele não pode ser acumulado com uma aposentadoria, tá? O auxílio acidente e aposentadoria. Hoje. Porém, existem situações lá atrás que poderia. Então, tem gente que recebe até hoje. Era vitalício o auxílio acidente. Hoje não é mais vitalício. Então, ressalvados esses casos de direito adquirido, isso é, que as pessoas já possuíam direito. Então, o cara que conseguiu o auxílio acidente, quando este era vitalício, mesmo tendo agora uma mudança de lei que proíbe a acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria, ele continua mantendo o seu direito. O que importa para você? O que está valendo agora. Claro, sempre cuida, que às vezes aparece na questão ressalvado dos casos de direito adquirido. É o que está valendo agora. Então, quais benefícios que não podem ser percebidos em conjunto? Primeira situação, a aposentadoria e o auxílio-doença. Então, você imagine a situação do aposentado que continua trabalhando e fica doente. Ele continua pagando as suas contribuições, ele está como empregado, trabalhando ainda, está aposentado por idade. Não é obrigado ele se afastar da sua atividade na aposentadoria por idade. Ele pode continuar trabalhando. E ele fica doente. O que acontece? Ele vai lá pedir auxílio-doença? Negativo, porque não pode. Como ele já recebe a aposentadoria, ele não vai receber em conjunto o auxílio-doença. É vedado. Então, cuidado com essas questões de justiça aí na sua prova. Vai falar, coitado, ele está aí muito doente, ele contribui, então ele vai ter direito ao auxílio-doença? Não. Se ele é aposentado, mesmo ele trabalhando, mesmo contribuindo, ele não faz jus ao auxílio-doença. Também não poderá ter mais de uma aposentadoria. Hoje, um assunto muito em voga, muito discutido, é a questão da desaposentação. O Supremo Tribunal já se posicionou favorável à desaposentação. Isso é,
Aquelas pessoas que se aposentam, hoje reclamam muito que vem o seu benefício sendo defasado. Eu me aposentei com X salários mínimos e hoje eu recebo tanto, muito menos. Cuidado, para começar, a aposentadoria ela não é calculada com valores de salário de mínimo. Não ganha 10 salários mínimos. É um valor ali X calculado com base no salário de benefício. Aí as pessoas continuam trabalhando, continuam pagando. Fala, poxa vida, eu tô aí contribuindo há tanto tempo e daí eu não posso melhorar minha aposentadoria? Hoje o Supremo já se posiciona favorável à questão da desaposentação. Desaposentação não quer dizer que eu vou receber uma aposentadoria a mais. Se faz um novo cálculo, como se eu estivesse negando essa outra aposentadoria, e se faz um cálculo. Hoje o Supremo ele está favorável para isso. Recalcular o valor com base nas contribuições que você teve depois de aposentado para ficar com um valor melhor. Mas duas aposentadorias, negativo. Então você imagina a situação do sujeito que aposentou-se por tempo de contribuição. Fechou 35 anos de contribuição. E daí ele passou a contribuir, continuou trabalhando e fechou mais 15 anos de contribuição. 180 contribuições. E já tem uma idade. Ele não vai poder continuar com a aposentadoria por tempo de contribuição e por ele já ter 180 contribuições novas que não foram utilizadas lá atrás, pedir aposentadoria por idade, pois a lei veda mais de uma aposentadoria. Também não é permitido o salário maternidade com o auxílio doença. Então, a segurada que esteja recebendo o salário maternidade não está bem, ela não pode pedir o auxílio doença e receber os dois em conjunto. Ou recebe um ou recebe outro. Não recebe junto o salário maternidade com o auxílio doença. Outro benefício que não é acumulável é mais de um auxílio acidente. O auxílio acidente não há nenhuma proibição de você receber com auxílio doença. Mas vai que o cara já recebe um auxílio acidente, passou um tempo, ele sofre um novo acidente, fica com uma outra sequela que daria e seja um novo auxílio acidente. Ele não vai poder ficar com dois. Só um. Não é acumulável mais de um auxílio acidente, tá ok? Também não é acumulável mais de uma pensão deixada pelo cônjuge ou companheiro. Presta atenção nesse ponto. A lei proíbe a acumulação de pensão por morte de cônjuge ou companheiro. Então, pensa na seguinte situação. Pai, mãe e filho. Os pais acabam falecendo e deixando um filho com 10 anos de idade. Esse filho é dependente? É dependente. Os pais eram segurados do regime geral. O filho vai ter direito de receber pensão por morte do pai e da mãe? Vai ter direito, porque a lei não proíbe ele receber pensão dos pais. Em nenhum momento proibiu. O que não é permitido é receber a pensão conjunta, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro. Até brinco, você já imaginou isso permitido no Brasil? Meu Deus, que loucura, né? Quanta gente queria ter um monte de marido falecido, companheiro, não pode, tá? Porque senão daí acaba virando um somatório, uma loucura. Mas a pessoa pode optar pela mais vantajosa. Então, a situação é a mulher ali casou, tinha o seu cônjuge e este faleceu. Passou uns anos, viúva, conheceu outro, casou novamente, o segundo marido morre também. Aí ela vai poder optar qual das duas é mais vantajosa. Aí casa de novo, morre o terceiro marido. Vai poder escolher. Se ela quer ficar daí com a do terceiro, do segundo, ela pode escolher qual é a mais vantajosa. Mas não pode acumular. Dá uma dó também, né? A pessoa fala, nossa, mas eu não posso casar também? Pode casar. Daí faleceu o segundo, você escolhe o que é melhor para você. Fica com a pensão do segundo ou fica com a pensão do primeiro. Também não pode ser acumulado a aposentadoria e o auxílio acidente. Portanto, o auxílio acidente é devido até a véspera de qualquer aposentadoria. A partir do momento que o beneficiário segurado ele vai requerer sua aposentadoria, começa a receber sua aposentadoria, cessa o benefício do auxílio acidente. Deixa de ser pago este benefício. Também não poderá ser recebido qualquer benefício de prestação continuada
com o seguro-desemprego. Seguro-desemprego é um direito trabalhista, está previsto lá no direito do trabalho. Não pode ser acumulado com benefícios de prestação continuada, aposentadoria, aqui no INSS, benefício de prestação continuada. Não pode. Então vamos supor que o sujeito ele seja aposentado por idade e continuou ali trabalhando. Só que a empresa o demitiu, falou, olha, não, vamos renovar agora o pessoal, vou te demitir. Demitiu esse segurado aposentado por idade. Ele vai poder receber seguro-desemprego? Não, é verdade ele receber seguro-desemprego e aposentadoria junto. Só que tem dois benefícios que a lei permite acumular com o seguro-desemprego, que é a pensão por morte e o auxílio acidente. Esses dois benefícios poderão ser acumulados com o seguro-desemprego. Pode ser recebido em conjunto, pensão por morte e o auxílio acidente. Perfeito, meus queridos. Vamos para as questões? Vamos testar os seus conhecimentos? Me acompanha aí na tela. O salário família é devido apenas a segurados ativos de baixa renda das seguintes espécies: A. Empregados domésticos e avulsos. B. Empregados domésticos e segurados especiais. C. Empregados domésticos, avulsos e segurados especiais. D. Empregados, exceto domésticos e avulsos. E E. Empregados, exceto domésticos e segurados especiais. Então, a questão está te pedindo quem são aqueles ativos, isto é, não está tratando dos aposentados que têm direito ao salário família e te coloca ali em números, coloca para te confundir ali no meio segurado especial, para te remeter a pensar lá no acidente de trabalho, inclui o doméstico. E aí, qual que está certa? Está certa a alternativa que fala ali, a letra D, os empregados, exceto os domésticos e os avulsos. Isto é, empregado doméstico, por enquanto, não tem direito ao salário família. Nós tivemos uma ampliação agora de direitos trabalhistas para os empregados domésticos, tá ok? Esta lei complementar que ampliou os direitos trabalhistas, ela amplia também, dá direito ao salário família. Porém, isso é pendente de regulamentação, de lei, que ainda não foi elaborada. Então, pode demorar ainda muito tempo para ser ampliado este benefício. Tanto porque um benefício para ele ser ampliado para alguma outra categoria, para ser pago, além de regulamentação, de lei, tem que ter fonte de custeio. Então, tem inúmeras alterações que ainda não foram realizadas, tá ok? Mas a lei complementar prevê uma ampliação maior, isso é, temos essa complementação, temos essa emenda que ampliou esses direitos trabalhistas, mas ainda está pendente de lei para poder regulamentar o salário família para os empregados. Então, até então, eles não possuem direito também, é somente os empregados e trabalhadores avulsos que têm direito ao salário família. Perfeito? Próxima questão aí na sua tela. Em relação ao salário maternidade e ao salário família, pagos às seguradas empregadas, é correto afirmar que são A. Pagos pela empresa, que poderá compensá-los com as contribuições incidentes sobre a folha de salários. B. Pagos pelo INSS. C. Pago pelas empresas, sem direito à compensação. D. Pago pela assistência social. E E. Indevidos às seguradas autônomas. Então vamos lá, a questão está te pedindo com relação ao salário família e salário maternidade, com relação ao pagamento, que é muito parecido. Vamos analisar? A A está corretíssima, que fala que são as empresas que pagarão e poderão compensar este valor com relação à sua contribuição, a cota patronal, né? A contribuição que será paga pela empresa, devida pela empresa, tá ok? Só atente para um seguinte ponto, né? Aqui não falou muito especificamente, mas se aparecesse da empregada, do microempreendedor individual, essa, com relação lá ao salário família, teria sido pago pelo INSS, tá ok? Mas a regra, em geral, para empregados de salário família e salário maternidade, é ser pago pela empresa e essa compensar os valores, perfeito?
Por isso que fica incorreto ali a B, que fala que é pago pelo INSS. Não, a regra não é pago pelo INSS quando a gente falar de salário maternidade, salário família. A regra é empresa que paga e compensa. A D fala de pagamento pela assistência social. Quando foi que a gente falou isso? Não existe não. E a última fala, né, que é indevido às seguradas autônomas. Nós não temos mais categoria de autônomas. É contribuinte individual, tá ok? Foi ali para te confundir. Podia ser uma questão que você poderia cair. Então, assim, um contribuinte individual, salário família não tem direito. Mas a contribuinte individual tem direito ao salário maternidade? Tem direito ao salário maternidade, tá ok? Vamos para a próxima questão? Me acompanha aí na tela. Em relação aos benefícios previdenciários, julgue os itens. É vedada a acumulação do auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Está corretíssima essa afirmação. Não pode ser recebido em conjunto o auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Claro, salvo o direito adquirido. Mas se a questão não colocou salvo direito adquirido, tá certo? Tá certo. Corretíssima afirmativa. Não é acumulável auxílio acidente e aposentadoria. Próxima questão aí na sua tela. O salário maternidade não pode ser acumulado com o benefício por incapacidade, de forma que, havendo incapacidade concomitante, o benefício pago em razão da incapacidade será suspenso enquanto durar o pagamento do salário maternidade ou a data do seu início será adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de 120 dias. Questão corretíssima. Se a gestante, né, a mãe, fizer jus ao auxílio-doença, por exemplo, ela não pode acumular com o salário maternidade. Então, ou suspende o benefício e recebe o auxílio-doença, ou aguarda seu início do auxílio-doença para o término de 120 dias do salário maternidade. Perfeito. Os dois juntos, de jeito nenhum, não dá para receber. Ou recebe o salário maternidade, ou recebe o auxílio-doença. Os dois em conjunto não dá. A lei proíbe o recebimento em conjunto. Perfeito! Excelentes estudos aí para você. Não deixe de dar uma lida no texto de lei e nos vemos numa próxima. Até mais!